A gente tem um problema seríssimo, né? Principalmente no que diz respeito ao direito à não autoincriminação. Então, eventualmente, se você tiver numa situação de cadáver, eu não vejo tanto problema assim, até porque uma situação muito mais corriqueira para você ter uma liberdade maior de ação técnica. O grande gargalo que a gente vai encontrar, a meu ver, no âmbito jurídico, é exatamente nessa questão da pessoa ser obrigada a fazer um exame residuográfico, sendo que aquilo eventualmente pode ser usado contra ela. Então, eu acho que é a principal questão jurídica que a gente vai ter. Do mesmo jeito que nos casos de álcool, né, de lei seca, Sim, etc., sim. a gente tem muito problema, porque as pessoas sabem que elas não são obrigadas a ceder urina. É muito difícil colher uma urina, é muito difícil. Porque todo mundo sabe que não tem que entregar. Basicamente, quem vai fornecer já sabe que não... Já tá no erro. Se sabe que tá no erro, é mais um não vai, motivo para ele não fornecer. E falando sobre isso, inclusive, né, sobre protocolos e sobre melhorias, a lei seca às vezes é um problema, porque o que acontece a sei lá que horas só chega pra gente sei lá quantas horas depois. Tudo já mudou nessas horas. E aí o agente público lá da frente, que faz um exame, né, um checklist do estado da pessoa naquele momento, a gente tem que aproveitar essa informação. Porque quando chega pra gente, já tá muito mudado, mas muito mudado. Às vezes é 4 horas depois. E aí a pessoa sabe que ela às vezes tem uma bala, tem um sei lá o quê, tem uma água pra beber, vai ter mais alguém junto, já tem um urina. advogado, o advogado já tá no cenário, já todo tudo ali. mudou. E aí a gente acaba prestando um desserviço. Né? Quantos casos que poderiam ser confirmados como embriaguez, né, que a gente não consegue lá na ponta falar isso, afirmar, porque já passou muito tempo. E a importância daquele checklist. A gente tinha que ter peritos na lei seca. A gente alinhou isso com a doutora Verônica, na época que ela, delegada de polícia, estava à frente da lei seca. Só que foi na época que a gente tirou os peritos do GELC, porque não tinha no ML. Imagina como que a gente vai botar na lei seca, não tem como. A gente tem que ter mega concurso, muitas pessoas. Ou será que isso poderia ser terceirizado? Eu acho difícil, né? Porque não, é mais questão não tem como. oficial mesmo, são boas práticas que a gente pode... A gente tinha que ter a gente tem uma vanzinha. Sim, essa aquela vanzinha da perícia tinha que ser itinerante. Né? Nem que o perito ficasse rodando e fizesse, não todos, mas alguns exames, porque isso coíbe a população um pouco. Também. Do mesmo jeito que eu comecei a falar e não terminei, que eu sou muito boa nisso, né? Começa os assuntos a rolar. Na época, sobre a história dos médicos, né? Na época que a gente começou a rejeitar os corpos e devolver pro local de onde eles vieram, cadáver que vinha de hospital, que o médico teve a chance de atestar o óbito como causa indeterminada e deixou de fazer porque ele não fez o diagnóstico da causa da morte, ele não sabia se era infarto, aneurisma, AVC, e aí ele não queria se comprometer. Não sabe, às vezes ele não sabe que ele pode botar como causa indeterminada e mandava pra gente, a gente devolvia o corpo e oficiava o CRM. Essa conversa vai rolando. Pô, eles tinham que perceber que dava mais problema não atestar o óbito do que atestar como causa indeterminada, porque o médico tem muito medo de atestar como causa indeterminada, entendeu? E na verdade, essa é a obrigação dele. E é simples, é só você escrever isso, não vai ter problema nenhum. E vai resolver o problema da família e não vai pro ML porque não pode o Estado. Exatamente. Ou seja, conhecimento, né? Se a gente tiver essas noções básicas acerca do que fazer sobre a nossa profissão, da gente poder dar o máximo da gente naquele momento, sem dúvida a gente vai ter minimizar um monte de problemas, um monte de situações indesejadas que a gente encontra na prática hoje em dia.